como amenizar o karma negativo de vidas passadas. Primeiro a gente tem que entender alguns princípios, e esses princípios que, digamos assim, levam você a determinadas circunstâncias, tá, na sua vida, em virtude de uma polarização de energia e daquilo que você acredita que a vida é, de acordo com conformidade com as suas crenças, em conformidade com aquilo que você acredita, aquela parcela de crença que você tem em relação ao universo. E se você está preso dentro de uma massa de conformismo, ou seja, então você caminha, digamos assim, mais à deriva, você não é senhor da sua vontade. Então, o karma negativo o que é? O karma negativo é um acúmulo de energia polarizada, né? Você se polarizou, você acumulou um nível energético e que você passa a resgatar, então, nas suas vidas, as vidas vindouras, tá? As pessoas elas podem falar assim, mas eu não tenho culpa. Se eu tinha um ego diferente numa vida passada, por que é que eu tenho que pagar por alguma coisa que eu não fiz nessa vida? Então, o que você tem que entender é que a nossa parcela de vida, com relação à vida universal, é um estalar de dedos, né? Essa vida física é um pequeno estalar de dedos. Somente isso. Tá? Então, uma pequena etapa, né, de aprendizado. E nós aqui, temos aí o nosso livre-arbítrio, né, para fazermos aquilo que a gente bem entender. Então, a gente se polariza negativamente, atrai, né, energias correlatas com aquilo que você pensa e aquilo que você acredita. Aquela pessoa que é negativa, que só pensa que tudo é depressiva e só reclama da vida e tudo mais, que tipo de energia que ela vai atrair para ela? Não é verdade? Agora, as atitudes são tudo na vida. Se você tem uma atitude negativa, aquilo que você está plantando, você vai colher. Tá? Muito bem. Então, todo mundo sabe o que é karma. Né? Nesse ponto aí, todo mundo entendeu. Mas como é que eu bloqueio isso? Como é que eu bloqueio? Primeira coisa, nós temos que tentar nos livrarmos daquilo que é mais difícil dentro de nós. Se Salomão ele tinha 72 vícios e ele lutou com 72 demônios, né, para suplantar e adquirir as virtudes, então nós temos que fazer um trabalho interior para ver aquilo que nós temos de pior, como se olhasse no espelho. O que eu tenho de pior? O que eu posso melhorar em mim? Quais são as atitudes negativas que eu tenho em relação à vida? Né? Então vou fazer primeiramente um trabalho interior. Esse é o primeiro ponto. Quando você faz esse trabalho interior, você se livra também de culpas, de coisas que estão lá atrás. Porque isso aí também pesa nesse karma negativo. Então você começa se livrando dessa carga, né, pesada que você carrega, é um fardo que às vezes a gente carrega e não quer se livrar dele, a gente começa a transmutar a nossa energia, a energia que nos envolve, e começamos a nos polarizar para nos libertarmos daquele ciclo contínuo, né, que a gente chama de roda de Sansara, aquele ciclo contínuo de eventos que são parecidos. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, com um aluno, e ele estava me dizendo o seguinte, ele falou, poxa vida, a cada 4 anos na minha vida, já tenho uns 50 e poucos anos, desde que eu me conheço por gente, ele falou, desde que eu me tornei adulto, a minha vida acontece num ciclo que parece que se repete. Coisas muito parecidas acontecem num espaço pequeno de 4 anos. Né? Então, e eu não estou realizado. Ele falou, não estou realizado, porque quando eu estou, as coisas começam a ir bem, parece que acontece alguma coisa, vai tudo para trás, e eu estou nessa constante luta, parece até aqueles filmes, né? Que é aquela ação repetida. E ele, num espaço de 4 anos, vocês vão de convir que é um espaço muito curto. Né? Se fosse um espaço mais longo, tudo bem, mas 4 anos é um espaço muito curto para as coisas estarem acontecendo. Então eu estava explicando exatamente isso para ele hoje. A primeira coisa, você tem que livrar dos seus pesos.
aquilo que você, os seus sentimentos de culpa, aquilo que você está para trás. O que você fez, acabou. Né? Vamos se livrar disso. Como é que você muda? Adianta, por exemplo, se você errou com alguém, adianta você chegar à pessoa, olha, desculpa. Adianta isso? Não vai adiantar. O que a pessoa fala para você? Eu quero ver as suas atitudes daqui para frente. Não é isso que a pessoa vai falar? Então, basicamente é isso mesmo. Você tem que modificar as suas atitudes, que isto vai ser a desculpa para você mesmo, para você poder mudar e mudar essa polaridade. Você fazendo um trabalho contínuo dessa maneira, você se livra da carga pesada do karma negativo. Tá? Muito bem. Qual o segredo dos oráculos? Como fazer uma boa consulta? Para se fazer uma boa consulta, a primeira coisa é ativar a sua intuição. Porque por mais que o oráculo ele tenha um significado dentro daquele arcano menor ou aquele arcano maior, por exemplo, no caso do tarô, ou nas runas, ou qualquer outro tipo de oráculo que você tiver, você tem lá, por exemplo, nos búzios, a forma que cai para frente, ou virado para cima, ou para baixo, a maneira que os búzios caem, né? O oráculo em si, dos arcanos, o significado dos arcanos. Você sabe o que ele tem. Aquelas cartas, você tem que fazer um trabalho de, por exemplo, eu uso o tarô, porque eu acho que é mais fácil para você fazer a imprecação mental, para você poder trabalhar com consultas. Então você vai pegar o seu tarô, você vai olhar arcano por arcano, e você vai desenvolver um elo magnético com aquele arcano, para que aquele arcano ele possa passar as informações que você precisa no momento que você estiver realizando o trabalho de consulta. Lógico que quem tem mediunidade, quem tem guias espirituais e tudo mais, eles geralmente estão presentes também na hora desse tipo de trabalho. Eles estão presentes, estão ativos e estão soprando as coisas na nossa cabeça. Então, muita coisa que a gente fala não está só intimamente ligada à questão de significado das cartas. Muita coisa está na nossa intuição. A carta ela só foi um veículo para dar um start, um início. Né? E quando você pega, digamos, o fio da meada, você começa a falar e você tem que se permitir, nesse momento, né, para que a consulta ela seja bem feita. Então você se permite, você é levado, né, dentro daquela linha de pensamento que está surgindo na sua mente. Porque o arcano ele já despertou a consciência para aquele tipo de coisa que você está passando para a pessoa. Entendeu? Então a consulta, ela tem, eu estou falando agora, um outro lado da consulta, porque se você compra um livro de tarô, você tem lá, significado das cartas, método de deitar as cartas. Só isso. Agora ninguém explica esse lado mais profundo, né, que está ligado na nossa psique, o elo mental que você trava com o oráculo em si e que te passa né, mais informações do que aquilo que a carta simplesmente representa. Muitas vezes eu já tirei carta e os significados foram totalmente diversos. Não assim completamente, mas foram muito diversos do significado em si da carta. Mas naquele momento, a carta me passou uma outra informação que era relevante àquilo que a pessoa estava precisando saber. Então, o oráculo, o que você tem que entender é que quando você tem a conexão com o oráculo passa aquilo para a pessoa que precisa ser passado, aquilo que a pessoa precisa saber. Né? Então, o oráculo ele está ligado, né, energeticamente com você, e você com o oráculo. Você se torna uma coisa só. Né? Você passa a ser o oráculo. Né? Igual tem no filme na Matrix, né, que tinha o oráculo. Então você passa a ser o oráculo. Tá? A carta é um mero detalhe do trabalho que você realiza. É só um detalhe técnico. Entendeu? Então você vira uma coisa só. Tá? Mas para que você chegue nesse nível de trabalho, para chegar nesse nível, é muito importante, tá, que você faça esse trabalho de estudo de cada arcano, por exemplo, se for o tarô, se for as runas, veja o significado de cada runa,
como é, por que que é assim. Nas runas, por exemplo, ela tem as manifestações corporais como uma espécie de yoga que você faz com alguns movimentos imitando as runas. Então faça os movimentos, entre em sintonia com o jogo que você vai fazer, seja um carta cigana, seja o que for, você tem que estar, né, em sintonia com aquele arcano. Veja o que ele passa para você. Coloque num papel, anote, faça um estudo prévio. Não comece a querer já fazer as cartas baseando pelos seus meros significados, que normalmente a consulta vai ser uma porcaria. Agora, quando você entra nessa outra dimensão, você interliga a sua psique, né, interior, você interliga, né, com esse oráculo. Então, a coisa começa a caminhar. Eu, por exemplo, se eu pegar qualquer baralho de tarô, qualquer carta de tarô, ou qualquer baralho de tarô, eu não precisa ser o mesmo. Eu consigo deitar as cartas e falar com a vida da pessoa sem nenhum problema. Mas normalmente eu procuro, até por conta de fazer um trabalho melhor, usar sempre o mesmo tarô. Inclusive está aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Ó, tá até, pode ver aqui um tarô de Tote, ó, aqui, ó. Tá surradinho, ó. A caixinha tá surrada, ó. Já tem até fita aqui e tal. Mas as cartas estão intactas. Então eu uso sempre o mesmo baralho, porque ele está magnetizado. Fica aqui na minha mesa, ninguém mexe, né? Então é dessa maneira. Você cria um elo mental com as cartas. E os oráculos, e o oráculo e os arcanos criam um elo mental com você. Então você passa a integrar a egrégora daquele oráculo. E aí você consegue fazer uma boa consulta, seja com o que for. Tá certo?